A poluição do socialismo verde. Socialismo ambiental é uma sujeira sem tamanho. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O socialismo sempre falha, tanto na teoria, conforme demonstrado por diversos autores, como na prática, desde o século passado com as diversas falhas de países que adotaram tal política. Para se reinventar, criar uma cara nova a fim de evitar a repulsa da população, estão apelando agora para o ambientalismo como bandeira principal. Claro que todos sabemos que isso não passa de propaganda visando obter alguns votos, mas qual o histórico do socialismo com o meio ambiente? Para isso, vamos olhar para o país mais socialista que já existiu, a União Soviética. Dificilmente você verá alguém dizendo que a União Soviética não era socialista, embora alguns digam que não foi um comunismo de fato ou que sua queda foi culpa do capitalismo malvadão, mas o fato de que foi o mais próximo do ideal socialista permanece. Se eu perguntar para você qual o lugar mais poluído do mundo, qual seria a sua resposta? Muitos pensariam nos Estados Unidos ou na China pelas suas indústrias. Mas e se eu lhe disser que o lugar mais poluído do mundo fica na Rússia? Talvez você pense no acidente de Chernobyl, mas existe algo muito pior e que não foi por acidente. Vamos contextualizar um pouco o momento. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos mostraram ao mundo seu poderio bélico com a utilização de 2 bombas nucleares. Obviamente, a segunda potência mundial não poderia ficar para trás e decidiu iniciar um programa nuclear para a produção de energia e bombas nucleares. Afinal, era isso que o povo queria, mais bombas nucleares, nada de roupas e alimentos, com certeza o povo preferia armas, pode acreditar, foi o Stalin que disse. Então foram iniciados vários planos para o desenvolvimento de tecnologia nuclear na União Soviética. Para isso, eles escolheram um lugar ideal, a 1.800 quilômetros de distância da capital, onde o ditador morava e ainda com uma barreira natural, uma cadeia de montanhas chamadas Montes Urais, entre o comando central e a base de testes. Neste lugar foi construído o primeiro reator de plutônio chamado de Mayak. De 1945 a 1948, cerca de 70 mil prisioneiros dos gulags, campos de concentração soviéticos, trabalharam em regime de escravidão para construir as instalações. Mas também era preciso pessoas para operar as instalações. Para isso foi criada a cidade de Chelyabinsk 40, apelidada de Cidade 40. Uma dica para vocês, sempre que uma cidade na Rússia tiver um número no final, é porque a cidade era secreta. As pessoas que viviam lá eram proibidas de ter contato com o exterior e a cidade era cercada com muros muito similares ao Muro de Berlim. Pessoas da União Soviética que tivessem qualquer conhecimento sobre energia nuclear eram convidadas a se mudar para a cidade. E quando digo convidadas, eu quero dizer forçadas a escolher entre ir ou levar um tiro no meio da cara, já que não poderia vazar a existência da Cidade 40. Porém, as instalações lá em Mayak eram muito precárias, tanto que trabalhar apenas 2 horas no lugar já dava náuseas e ânsia de vômito. Existem até relatos de pessoas tendo que carregar plutônio com as mãos nuas. Aqui vale um parênteses. O governo se importava somente com os resultados. Se os trabalhadores morressem, bastava enviar mais. E o chefe do lugar não seria louco a ponto de parar para garantir a segurança das pessoas. Se ele não produzisse energia e bombas, ele sabia que seria o próximo a ir para a vala. Mas uma coisa foi tão absurda que vale mencionar. O sistema de usina de resfriamento era aberto. Para entender isso, vamos explicar bem por alto como funciona uma usina nuclear. Basicamente, o material nuclear gera radiação que se manifesta, dentre outras formas, como calor. Esse calor faz a água do reator evaporar e esse vapor gira a turbina, daí esse vapor é resfriado para voltar a ser água, que será enviada para o reator novamente. Geralmente esse vapor é resfriado por passar por um cano em contato com água na temperatura ambiente, como a de um rio ou lago. Porém, a usina de Mayak tinha um sistema onde a água vinha do rio para o reator, virava vapor e era devolvida ao rio. Isso mesmo, a água radioativa era jogada no rio Techa, infectando cerca de 28 mil pessoas. Vale lembrar que esse rio tem uma barragem hoje, que se for quebrada vai despejar toneladas de material radioativo no mar do Ártico. Isso sem mencionar que a Coreia do Norte possui um programa nuclear e vai saber quantos acidentes já aconteceram lá e foram acobertados pelo governo ditatorial deles. Durma bem com essa. Claro que isso resultou em muitas doenças e quando perceberam o erro, isso foi corrigido. Mas isso nem chega perto da pior parte. Usinas nucleares geram lixo nuclear, materiais radioativos que não têm mais utilidade para a usina utilizar, mas que ainda são perigosos. O que fazer com isso? A primeira resposta que o governo soviético deu foi enterrar o lixo. Isso
funcionou. Até que em 29 de setembro de 1957, o reservatório de lixo nuclear explodiu. O lixo radioativo continua produzindo calor mesmo depois de ser descartado, e por estar lacrado em um lugar, vai aquecendo a água e os gases ao redor que passam a expandir até o ponto em que explode. Por causa disso, 80 toneladas de material radioativo foram lançados ao ar. Desse material, 10% formaram uma nuvem radioativa que espalhou a radiação. Esse evento ficou conhecido como Desastre de Kyshtym e é considerado o terceiro pior desastre radioativo no mundo, perdendo apenas para Chernobyl e Fukushima. Porém, esse acidente expôs 4 vezes mais pessoas à radiação do que Chernobyl, cerca de 500 mil. Isso aconteceu principalmente por causa da demora do governo em avisar a população que fez besteira. Enquanto que Chernobyl foi descoberta por outros países próximos, obrigando o governo soviético a agir, Mayak ficava longe de qualquer outro detector de radiação estrangeiro, de forma que o governo só começou a evacuar a população 10 dias depois do ocorrido, e somente das vilas próximas. A evacuação total levou 11 anos para ser concluída. Isso mesmo, 11 anos. Claramente mais uma prova da eficiência estatal. Mas espera um pouco que a coisa piora, e piora muito. Já que enterrar o lixo não deu certo, o governo veio com outra solução brilhante: jogar o lixo em lagos. Assim o material vai ser constantemente resfriado pela água do lago e não tem o risco de se espalhar como nos rios. Começando com o lago Kaisaltesh, que era o mais próximo, e os demais nas proximidades, já que jogar no lago perto de onde moravam não dava muito certo. Jogaram tanto que o lago Irtiash ficou conhecido como Lago de Plutônio ou Lago da Morte. Porém, nenhum desses lagos se aproxima do lago Karachay. Esse lago sim é considerado o local mais poluído do mundo. Um lago pequeno, mas com uma dose de radiação absurda. Para se ter uma ideia da magnitude do problema, o lago acumulou 4,44 hexabequereis de radioatividade. Chernobyl lançou mais de 5 hexabequereis, mas Chernobyl lançou esse montante ao redor da Europa e Ásia, enquanto que no lago tudo ficou contido lá. Mas é claro que a radiação não fica parada esperando. A dose de radiação ao redor do lago é suficiente para matar uma pessoa em 1 hora. Isso mesmo, andar ao redor do lago já mata. Imagina entrar na água. A partir da década de 60, o lago passou a secar, de forma que em 1968 ele estava completamente descoberto e ventos fortes sopraram a poeira radioativa que havia no fundo. Resultado, mais de 500 mil de pessoas foram infectadas. Para evitar isso, o governo cobriu o leito do lago com milhares de toneladas de concreto. Mas veja que os números mencionados anteriormente são os atuais. Se andar ao redor do lago te mata em 1 hora hoje, imagina antes de ser coberto com concreto. Mas por que isso não ganhou tanta repercussão quanto o acidente de Chernobyl? Simples, a culpa desse evento não poderia ser colocada como um detalhe ou um evento fora de seu controle. A culpa disso é pura e simples do Estado socialista no poder. E como sempre, a mídia socialista não iria admitir o erro da sua ideologia. Mas então, como o libertarianismo solucionaria esse problema ambiental? A resposta é óbvia: o libertarianismo não vai, os indivíduos é que vão. Quando algo é seu, você protege e defende. Dizer que a natureza é de todos é pior do que dizer que não é de ninguém. Quando o Estado diz que uma floresta pertence a todos no país, ele está prejudicando o meio ambiente. Se fosse de uma pessoa, o dono iria zelar por ela. Se fosse de ninguém, alguém poderia obter a propriedade por apropriação primária, mas ao dizer que pertence a todos, você só incentiva o uso desbalanceado, já que se alguém explorar ilegalmente para obter lucros, os prejuízos serão diluídos para toda a população pagar. Socialismo nunca se preocupou com o meio ambiente e nem se preocupa agora, apenas se importa em parecer que sim, para que a população entregue mais liberdades ao Estado a fim de obterem mais poder. Não seja enganado. A cor do socialismo sempre foi vermelha, do sangue de milhões de pessoas e seres vivos em geral. Essa cobertura verde é somente fachada para um novo genocídio. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Liberaldi, revisado por JJ Liber e narrado por Alexander Bard. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!